82 anos. 82 anos do Rei. Parabéns, Pelé. Parabéns para ele. O Léo pode ser negociado com o futebol francês, é o que se fala, né? E ele não foi bem, foi expulso em jogo recente, hoje quase comprometeu a vitória do São Paulo, não foi bem. O Luizão tem segurado a onda, né? Só que o São Paulo aí é mais um problema administrativo. Alguns dos jogadores da base do São Paulo vão sair daqui a pouco de graça. O Igor Gomes e o Luizão também, né? Tá sem contrato, Luizão, né? O contrato termina agora, né? Lá em janeiro, né? Acho que no começo do ano que vem, não renovou até agora, não vai renovar. O Rogério já falou sobre isso. O Rogério, além de técnico, de mexer, acho que hoje ele mexeu bem, entendeu bem que o São Paulo podia abrir mão de 3 zagueiros e botar, né, um jogador do meio para frente, né? O Galopo e tal. Mas o Rogério também já falou sobre mais um problema que o São Paulo tem interno, que é produzir talento em Cotia, mas perder esses jogadores rapidamente e alguns de graça. Para um clube que não tem potencial de compra como o São Paulo devia não ser tem, o contrário, né? Você ter a sua base, ela é fundamental, né? E a base tem sido fundamental para o São Paulo conseguir os seus feitos nessas últimas temporadas. Eu gostei da mudança que o Rogério fez no jogo de hoje. Eu acho que, de fato, deu ao São Paulo a possibilidade de controlar o jogo como o São Paulo queria. Porque o São Paulo, estava colocado no campo de ataque para tentar controlar o Juventude através de posse de bola, etc e tal, mas com menos gente no setor, né? Como ele disse, com 3 zagueiros para marcar o Pita, né? O jogador paraguaio. E a hora que ele põe o Galopo, o time tem mais possibilidades para manejar esse jogo, né? São Paulo se colocou muito no campo de ataque, controlou o Juventude e venceu merecidamente. Embora ele tenha sacado o Moreira no intervalo, eu gostei do jogo que o Moreira fez, né? Acho que ele, como ala, oferece algo parecido com o que o Igor Vinícius é capaz de oferecer, e o Moreira tem muito menos minutos. O Rafinha de lateral tem sofrido mais para jogar. Eu tenho gostado do Rafinha como um zagueiro pela direita quando o São Paulo faz 3, mas de lateral o Rafinha tem contribuído menos, ele infelizmente não tem conseguido. E o Bustos, né, que o Rogério falou que deu uma oportunidade, o Bustos foi mal, assim. Das contratações recentes, dos gringos recentes que vieram, o Galopo tem jogado menos, mas tem tentado contribuir, ainda que não tenha estourado ainda. O Ferrarese, apesar da expulsão contra o Palmeiras, as outras vezes que jogou, e contra o Corinthians principalmente, fez um bom clássico, acho que é um zagueiro que São Paulo pode observar. Agora o Bustos até agora, pouco, né? E sem o Luciano, São Paulo perde muito, porque o Luciano, mais do que um atacante que está lá para fazer gol, ele é um jogador que se movimenta demais, né? Então, como o São Paulo não tem esse meia, e o Rogério tenta hoje fazer com que esse cara seja o Galopo, o Nicão tá machucado, o Patrick tem outra característica, muitas vezes é o Luciano que faz esse papel por toda a sua movimentação. Será que você vai chegar no Caleri ou não? Porque ninguém falou do Caleri aqui. Não foi bem, né? Teve algumas chances, mas é que não foi dia de Caleri. Pro Caleri estar bem, depende mais do coletivo, né? O jogo do São Paulo tem que acontecer para ele conseguir muito bem também. Então, acho que, no geral, foi um jogo razoável do São Paulo, mas uma vitória muito importante, muito importante. Me parece muito claro que o São Paulo enxerga essa vaga da Libertadores como a última boia para salvar na temporada, embora isso abra outra discussão, que o Rogério já falou também. Será que o São Paulo está pronto hoje para disputar uma Libertadores? E se classificar para uma Libertadores sem estar pronto para tal, oferece o risco de gerar uma frustração muito grande no começo do ano e aquela história de o ano acabar muito cedo. O time que acabou de perder a Sul-Americana está pronto para uma Libertadores não vai América, ser né? seriamente qualificado para ter um nível de competição à altura da Copa Libertadores. Sim. Né? E ter chegado à final da Sul-Americana não é algo que possa ser, do ponto de vista técnico, comparado com disputar a Taça Libertadores da América. Porque o São Paulo não pegou uma chave difícil. Isso, são coisas bem distintas em termos de exigência de competição. Esse ano, o Campeonato Brasileiro vai terminar um pouco mais cedo por causa da Copa do Mundo, mas a chamada fase preliminar da Libertadores vai começar no final de janeiro, que é uma época em que nenhum time está jogando em nível de competição para decidir alguma coisa. Só aqueles que estão envolvidos na tentativa de buscar uma vaga na fase de grupos. É bastante complicado. É claro que te dá a perspectiva de estar na fase de grupos e aí ter, do ponto de vista de orçamento, um ano que pode ser financeiramente muito melhor, mas o que você precisa fazer, primeiro, para entrar na fase de grupos, até em relação à parte física, que depois cobra o seu preço no calendário maluco que os times brasileiros têm, e depois, para sustentar uma participação na Libertadores que seja digna e que seja compatível com o que o torcedor espera, e o torcedor vai sempre esperar, no mínimo, quartas de final, etc. e tal. Assim, é um dilema... Eu acho que não tem dilema. Eu acho que vai ter uma diferença. Eles
Normalmente o time brasileiro volta dia 5 de janeiro e tem que jogar antes de acabar janeiro essa pré-Libertadores, não deu tempo de se arrumar e tal. Agora eles começam a treinar em dezembro. Então, eles vão entrar de férias dia 14 de novembro. Você tem mais tempo para se preparar. Para se preparar, mas você tem que estar em alto nível em janeiro, cara. Esse é o ponto. Eu acho que para a temporada que vem, por conta da Copa do Mundo... Do Crespo ou o finalista da Sul-Americana? Então, mas eu acho que é uma diferença aí, né? Porque o São Paulo bom do Crespo era o São Paulo do Paulistão. Né? O São Paulo do Crespo do Campeonato Brasileiro... Copa do Mundo. Copa do Mundo. São Paulo das Copas, né? O São Paulo fez contra o Racing, o São Paulo jogou muito bem na Libertadores fora. O São Paulo da fatia mais competitiva da temporada, o São Paulo do Rogério é muito melhor do que o São Paulo do Crespo. Também acho. Agora o São Paulo do Crespo teve um bom momento no começo da temporada. O que eu acho que é o dilema dessa questão da Libertadores, e é claro que, enfim, para o torcedor principalmente, para o dirigente, é melhor estar do que não estar na Libertadores. Não, isso não estou querendo defender que não. Isso não tem discussão. Eu estou falando a complexidade do trabalho do treinador, dos jogadores. Eu acho que há uma diferença entre você correr para pegar o seu objetivo ser correr para pegar uma vaga na Libertadores, não importa como, ou o seu objetivo é ter um clube, ter um time em condições de ganhar uma vaga na Libertadores. Acho que mais do que só jogar, não importa como jogar a Libertadores para o São Paulo, o mais importante é o São Paulo voltar a ser um time com condições de ganhar uma vaga na Libertadores. E aí ele vai jogar, e vai jogar melhor, e vai ter melhores condições. Concordo. Né? Acho que se você jogar a Libertadores apenas porque ela te dá um calendário atraente, pode te significar ganhos financeiros, qual é a chance de num clube acostumado com glórias sul-americanas e mundiais, o final de uma eventual participação na Libertadores terminar com olha só a que ponto chegou o São Paulo de novo, time tricampeão mundial, saindo nas oitavas de final para sei lá qual adversário. Se você tem uma base de torcedores capaz de ser compreensiva em relação a isso, tudo bem, você vai degrau a degrau, e aí não se discute. É 1000 vezes melhor estar do que não estar. Mas o problema é como as coisas são lidas e o que uma eliminação nas oitavas, por exemplo. Mas agora eu acho que o problema é que tá o Reinaldo, então eu como dirigente ficaria com o Reinaldo, eu aprecio, deixa lá o Wellington como reserva, vai usar como o Reinaldo, o Rogério faz, 60 minutos, agora eu vou botar porque ele vai para cima, ele é jovem e tal, mas eu não tiro o Reinaldo, batedor de pênaltis, agora chega ao recorde como lateral esquerdo, mas é muito questionado. Era o King Naldo. Era o King Naldo. Mas aí passou uma fase ruim, né? É só o Wellington. Nada contra você, Wellington. Você vai ter ainda que tenha ainda um futuro brilhante. É importante ter os dois, né, Mauro? Eu ficaria com os dois. E você olha para os meninos. Você brigando pela Libertadores da América, você precisa de um mercado, experiência, é o caso do Reinaldo. Quem está contratando lateral de qualidade assim, bom, fácil? Ninguém. Não tem. Palmeiras que sai E ainda assim, e ainda a Palmeiras que trouxe o Jorge, mas quem joga quando o Piquerez não pode é o Vanderlan. Não, sim. E faz gol. Não, eu digo quando ele perdeu, antes de trazer, perdeu o Vinha, trouxe o Piquerez, esse acertou. E criou-se uma narrativa por parte da torcida, não sei exatamente percentualmente quanto, de que o Reinaldo representa a era perdedora do São Paulo. Como era o Rodrigo Caio. Ele saiu, bateu o campeão da Libertadores brasileiro jogando muito pelo Flamengo. Então talvez o problema não seja o Reinaldo. O Reinaldo jogou bem quando foi emprestado do São Paulo para Ponte, para Chapecoense, e ele é um cara bom de grupo. O próprio Wellington, que em tese é o concorrente dele, adora, vibrou com os gols dele hoje. Então é um cara que eu acho que merecia pelo menos um ano a mais de contrato e tal. Aí entra no prazo de um ano. Também não vai dar 5 anos por reconhecimento. Talvez o grande concorrente do São Paulo a essa oitava vaga seja o Fortaleza. E o Fortaleza é um clube que tem um planejamento muito claro, né? O seu presidente é o seguinte: vamos em busca da Libertadores. Isso. Mas, caso não seja possível, estando na Libertadores, a Sul-Americana também abraça com todo o carinho do mundo. Mas aí, entendeu? Então, se isso é a meta pro Fortaleza, é a meta pro América, que tá brigando ainda para ir para a segunda Libertadores seguida, né? Eu acho que um time do tamanho do São Paulo não pode virar as costas para essa possibilidade. Não temos times para jogar Libertadores. Tem que jogar. É um pouco aquele raciocínio que fala assim: nosso time é ruim, é bom cair para melhorar no ano que vem. Não é bom. A meta é bom não classificar porque não temos chance e não vamos classificar. Eu concordo com você teoricamente, mas há um filtro, né? Em relação ao que você projeta como presidente do Fortaleza e aquilo que é bom, que é legal, que diverte o torcedor e que é importante para você no projeto de construção da história do clube, né?
principalmente depois de ter passado pela Libertadores pela primeira vez, ter corrido riscos, né? Porque o Fortaleza frequentou a Libertadores atrapalhou a temporada. Tempão, até ser eliminado pelo Estudiantes, uma situação dificílima na tabela. E tudo bem, ali foi tomada uma decisão, né? Se caísse para o Independiente, poderia se voltar a se concentrar no Campeonato Brasileiro. Mas se continuasse, haveria 2 semanas para você poder fazer alguns pontos, né? Essa foi a decisão tomada pela diretoria do Fortaleza, porque naquela época do confronto contra os Estudiantes já se pedia, olha, o Fortaleza precisa tomar cuidado com o Campeonato Brasileiro, porque um lugar nas quartas de final, na semifinal, talvez, da Libertadores, não vale um rebaixamento. Sim. Então tá aí, né, galera? Eu concordo, acho que o principal concorrente do São Paulo hoje é o Fortaleza, né, pela 8ª vaga aí, né, então, mas o São Paulo vem melhorando, o São Paulo não tem essa de, por mais que não tenha time pra ganhar a Libertadores, meu irmão, eu já vi time muito ruim ganhar a Libertadores, bicho, ou time meia boca assim ganhar a Libertadores, então vamos pra Libertadores, financeiramente é muito melhor, o São Paulo precisa de grana, vai ser mais atrativo para nós torcedores, então é obrigação desse elenco aí, depois de tudo que eles fizeram de ruim esse ano, final contra o Palmeiras 4-0, perdeu por suco Del Valle, então a gente espera que esse elenco pelo menos leve o São Paulo para pré-Libertadores, valeu? Inscreve no canal, comenta a opinião de vocês aí e não deixa de deixar o like não, galera, deixa o like aí para recomendar para mais São Paulino aí o nosso vídeo, valeu? É nóis, vamos São Paulo!